E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui sobre a nossa série de banco de dados. Hoje a gente vai falar, um pouco sobre novos comandos que a gente vai usar, principalmente os left joins e os group bys. Mas antes aqui eu tirei um tempo para colocar, inserir mais coisas nas nossas tabelas, para ficar um pouquinho mais sharp, ficar um pouquinho mais visual para vocês, beleza? Então, até agora a gente aprendeu a inserir dados e filtrar e até cruzar, tabelas com o join lá. Mas vamos olhar aqui para nossa tabela de pedidos, que agora tem dezenas de vendas registradas. Se o dono da empresa chegar para você e perguntar qual foi o nosso faturamento total até hoje, você não vai pegar uma calculadora e somar linha por linha, certo? O banco de dados em milissegundos vai fazer para você. Dados brutos, eles não vão tomar decisão. A gente precisa transformar esses dados em relatórios. E o banco de dados é excelente em matemática. Hoje a gente vai aprender a usar funções de agregação como o group by. Então vamos limpar toda essa query aqui e vamos começar respondendo a pergunta do chefe. Qual que é o faturamento total de hoje, dos pedidos? Para isso, a gente usa uma função chamada sum, que significa soma. Então vamos acompanhar comigo. Vamos selecionar sum, soma do que? Eu quero somar os valores da tabela pedidos. Então vamos rodar o script e olha só que legal. O banco de dados pegou todas aquelas dezenas de linhas, e espremeu tudo numa linha só e nos deu o valor total faturado na loja. Mas e se a pergunta fosse diferente? Fosse, por exemplo, quantos pedidos nós já tivemos na história? Aí a gente usa outra função além do sum, que é o count. Só que em vez de usar o valor, eu vou usar a chave primária, que é o ID. Então aqui, ó, ele não vai somar valores, ele conta quantas linhas tem na tabela. Temos o total exato de vendas realizadas. Então esse 17 aqui é o nosso total exato de vendas realizadas. Você também poderia usar o AVG para descobrir a média, AVG significa average, ou o max e o min, que para achar a venda mais cara e a venda mais barata. Então, por exemplo, vamos usar aqui a média de valores. Average valor. Ó, essa aqui, 289, é a média de valores da minha tabela pedido. Por exemplo, que era o pedido mais caro até hoje, foi de 1.250 centavos. O pedido mais barato foi de 15,99. Isso é muito legal, muito bacana, só que o mundo real é um pouco mais exigente. O chefe olha para esse total aí, e fala, bom, eu quero saber quanto cada cliente gastou. Quem que é o nosso melhor comprador, o nosso melhor cliente aí? O instinto de quem está começando é fazer isso aqui, ó. Select client ID, vírgula, sum, valor, então vai somar o valor from pedidos. Se você for pensar aqui na lógica, ela até parece certa. Me traga o ID do cliente e a soma do valor. Mas e se eu der um play aqui, o SQL ele vai travar. Por que que ele faz isso? Pensa um pouquinho comigo. A coluna cliente ID, ela tem várias linhas espalhadas. Mas essa função de soma, ela vai espremer tudo numa linha só, como a gente tinha visto antes. O banco não sabe exatamente como exibir uma coluna normal ao lado de uma coluna exprimida. Para resolver esse problema, nós temos que dizer ao banco: agrupe as somas de acordo com o cliente. É para isso que serve a função que eu falei anteriormente, que é o group by. Então vamos pegar essa nossa query aqui e consertar ela. Então, select client ID,
soma dos valores da tabela pedidos, group by no final, group by cliente ID. Vamos dar executar. Agora sim, ele criou uma linha para cada ID do cliente e colocou a soma exata do lado. Mas você se lembra da aula passada, né? O ID do cliente não significa nada, né, para o chefe aqui no relatório. Vamos juntar tudo que aprendeu aqui, criar um relatório de mestre aqui, usando o join e o order by. Acompanha comigo a montagem então. Então a gente tem o nosso select cliente ID da tabela pedidos. Vamos tirar esse group by aqui por enquanto. Vamos fazer um inner join clientes on pedidos.clientes ID igual ao cliente ID, exatamente como a gente fez na aula passada. Agora sim a gente pode colocar o nosso group by, agrupe por clientes.nome e vamos ordenar da tabela pedidos coluna valor de maneira decrescente. Beleza, então a gente montou aqui uma mega query. Beleza, então a gente aqui fez, a gente cruzou as tabelas para pegar o nome, né, e somamos os valores, né, agrupamos pelo nome do cliente e ordenamos do maior para o menor. Então aqui a gente fez o ranqueamento, né, dos melhores clientes da empresa. A gente percebeu que no nosso relatório a Juliana Alves é o que mais gastou. Então, se você entendeu aí a lógica dessa última consulta, você oficialmente deixou de ser um iniciante em SQL. É exatamente esse tipo de código que roda por trás, né, daqueles painéis bonitos e dashboards que gerentes usam todos os dias. A sua tarefa hoje é brincar com essas outras funções. Tente usar o count junto com o group by para descobrir quantos pedidos cada cliente fez, né, em vez do valor. No nosso próximo episódio, que vai ser o penúltimo dessa série, nós vamos resolver um problema prático. E se você tiver que rodar esse código gigante do relatório todos os dias, dá muito trabalho, né, digitar tudo isso. Nós vamos aprender a criar uma view, uma visão que salva consultas complexas. Então, espero que eu tenha conseguido sanar todas as suas dúvidas sobre esses comandinhos como select, inner, join, group by, order by, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.